eficácia, né, no uso desses recursos é algo, sobretudo, bastante importante. Já, inclusive, deu um prêmio Nobel, né? Eu acho que esse elemento não pode ser esquecido. Então, cumprimento vocês, agradeço a gentileza e cumprimento vocês pela beleza dessa aprovação do curso de agricultura, aliás, do plural, né, agriculturas familiares. O Flávio sublinhou, e eu apreciei bastante isso também, porque é algo muito importante, né? E o que eu gostaria de falar hoje aqui, eu vou começar, seria quais os instrumentos analíticos que devem constar da bagagem de vocês, né, que estão ligados a essas denominadas agriculturas familiares, que se prestam como instrumentos analíticos para a compreensão das realidades localizadas e dos processos reais. Eu acho que esse que é o ponto que eu gostaria, quer dizer, que tipo de ofício vocês vão exercer, com que tipo de conceito, com que tipo de instrumento analítico, com que tipo de noção operacional. Eu acho que esse o que eu vou tentar expor para vocês vai estar muito ligado a essa ideia, porque são muitos os termos, são muitos os conceitos, são muitas as noções operacionais, são muitos os esquemas interpretativos que estão mudando de lugar, que estão sofrendo, digamos assim, um deslocamento nesse momento. Essa ideia mesmo do conflito do saber. Então, todas essas noções, elas vão sofrendo deslocamentos, mas esses deslocamentos, eles podem ser ressemantizações, novos significados, pode ser dessemantizações, a negação dos significados anteriores, pode ser reconfigurações, né, que são esses conceitos dentro de novos esquemas interpretativos. Então, todos esses cuidados, eu acho que são cuidados que cercam essa bagagem que um curso sobre as agriculturas familiares pode propiciar para o seu corpo docente hoje. Então, eu agradeço muito e convido vocês a pensar comigo aqui um pouco sobre que quadra é essa que nós estamos vivendo, né? Eu começaria a dizer que nós estamos vivendo uma quadra marcada por dois processos que confluem. O primeiro processo seria uma intensa politização da justiça. Quer dizer, é uma situação em que esse poder irradiante e alardeado do questionável triunfalismo do agronegócio, ele está numa ampliação. Ele está ampliando o seu domínio, ele está ampliando o seu domínio institucional. Eu acho que esse é um ponto que, para mim, não poderia ser esquecido. Você tem uma ampliação do domínio político institucional dos interesses vinculados, né, à chamada Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a bancada ruralista. E essa ampliação se dá no momento de intensa politização da justiça, né? Quer dizer, juízes, procuradores, ministros de instituições do judiciário, eles externam seus posicionamentos, eles tomam decisões e tornam suas decisões, né, um componente da fronteira do universo da política. Então, quer dizer, é como se há uma aproximação, uma liminaridade entre o judiciário e a política, né? E uma variante dessa politização da justiça seria o populismo judiciário. São essas medidas que o judiciário toma querendo agradar a grupos de pressão, querendo popularizar, ser simpático à vida social, né? Então, eu acho que esse é o primeiro, essa ideia. Então, eles têm a politização da justiça e sua variante primeira, que seria o populismo do judiciário, né? Quer dizer, decisões do judiciário que atendem a reivindicações de grupos, que atendem a reivindicação de mídia, que atendem a reivindicação de impressões sociais buscando angariar simpatias. Então, esse âmbito do populismo judiciário e da politização da justiça, nós temos um processo em que os nossos olhares se voltam muito para as decisões do judiciário. Nós temos que estar todo o tempo acompanhando essas decisões.
como se elas pautassem os nossos movimentos. Então, vocês estão trabalhando com agriculturas familiares, mas o que a justiça está dizendo sobre? Então, o tempo todo tem essa interlocução invisível orientando o nosso modus operandi, a nossa maneira de agir, a nossa forma de ser, todos os elementos que cercam a nossa ação. O segundo processo é o contrário. O segundo processo seria chamado de judicialização da política. O primeiro é a politização da justiça. O segundo é judicialização da política, né? Que esse é o contrário. São as sucessivas transferências de poder para o judiciário. É quando o legislativo deixa de tomar uma decisão, passa para o judiciário. Quando os políticos, digamos assim, abrem mão, né, de certas decisões, no momento em que, inclusive, tem-se uma criminalização da política, e há um medo de tomada de certas decisões, passa para o judiciário. O judiciário é que define. O judiciário, ao definir aquilo que não está no cômputo das leis, ele incorre no chamado ativismo judicial. O ativismo judicial é a maneira de operar, é a maneira de agir naquilo que a lei não prescreve exatamente. É aquilo que transcende a lei, digamos assim. Então, nós temos esses dois processos. Eu gostaria de que nós pudéssemos pensar, chamar atenção sobre eles, porque eles vão confluir, eu acho que esse que é o ponto, né? A confluência desses dois processos, de politização da justiça e de judicialização da política, né? Eles confluem para definir a vida social, de uma sociedade em determinado momento. Esse fato, né, ele envolve o risco maior de serem usurpados os limites da representatividade, os limites, né, da delegação, podendo levar a resultados trágicos e impensáveis. Então você tem um elemento da imponderabilidade nesse momento. Então, o imponderável é o imprevisível que ele prevalece. Você não sabe qual vai ser o novo passo. E vocês, nesse sentido, também, muitas vezes, não vão nem saber com que agência, a que agência vocês vão se reportar. Nós vamos ver os exemplos disso agora. Então, esse quadro da confluência dos dois processos, eles nos levam a uma situação política de exceção. Mas nós estamos vivendo um momento democrático, sim, mas essa imponderabilidade, essa imprevisibilidade, ela nos empurra para uma situação, para o limite, empurra para o extremo. Ao empurrar para o extremo, né, ela nos deixa numa fímbria das políticas de exceção, daquilo que é a excepcionalidade, que eu vou tentar também expor para vocês. Nesse contexto, e aí vem muito de encontro ao que os dois professores e representantes dos alunos aqui mencionou, se percebe a quebra ou a perda da estabilidade semântica de palavras fundamentais no léxico da economia e da política. Quer dizer, quebra a estabilidade semântica de certos termos, né? Por exemplo, a ideia de partido político. Essa ideia está totalmente combalida, né? Talvez o que seja menos político hoje seja o partido político, em certo sentido. Se a gente poder pensar a ironia dessa situação dos termos. Também a ideia de participação, a ideia de corrupção, a ideia de ética, todos esses termos estão sobre essa perda da estabilidade semântica. Mas o mais grave é que perde a estabilidade semântica também instrumentos analíticos que são básicos para os senhores e para as senhoras. Quais são? Comunidade, por exemplo. Né? Comunidade é um termo central nas ciências sociais e é um termo central para os que trabalham com a agricultura familiar, com as agriculturas familiares, vamos dizer assim, no plural sempre. Então, quer dizer, o porquê, o sentido de comunidade, que já vem sendo trabalhado nas ciências sociais desde o pensamento alemão, com Antônio, vem trabalhando essa ideia de diferença de comunidade e sociedade, né? Ou com Durkheim, a diferença entre uma divisão do trabalho que é marcada por uma solidariedade mecânica versus uma solidariedade orgânica, né? Ou no caso do Pierre Bourdieu,
que é uma existência atomizada versus uma existência coletiva, né? Ou no caso do Weber, a diferença entre relações associativas e relações comunitárias, né? Quer dizer, todos esses termos, todos esses autores, eles estão referindo, eles fazem um substrato, um fundamento para se pensar a ideia de comunidade. A comunidade está, nesse momento, sofrendo essa quebra da sua estabilidade semântica. Você tem manuais de mineradoras que definem o que é a comunidade, né? Vocês viram o International Mining and Metals, ele tem uma definição de comunidade. E isso, ela vai para a Austrália, para uma mineradora na Austrália, para uma mineradora lá em Minas Gerais, em Mariana ou em Brumadinho, e vale para uma mineradora aqui no Pará, no Carajás. Então, quer dizer, você tem uma definição de comunidade. A comunidade, então, deixa de ser um termo, a ideia de comunidade deixa de ser um termo próprio só da natureza acadêmica, né? E ela passa a ser um termo também disputado entre grandes empresas. A conotação religiosa já era mais, de comunidade já era mais conhecida, né? Mas hoje, então, você tem esse conflito. Você passa a ter um conflito que é um conflito de significados, um conflito de sentidos. Então, comunidade é o primeiro que eu mencionaria. O segundo, que eu gostaria de mencionar também, é desenvolvimento sustentável. Porque desenvolvimento sustentável passa a ser utilizado, é a linguagem do poder, é a linguagem da agência multilateral. E é cercada de uma positividade. Quando você fala em desenvolvimento sustentável, né, isso às vezes até está no arrazoado, não é, do doutorado, e nós trabalhamos com isso todo o tempo, porque é uma maneira de agir, de interagir, é uma forma de interlocução. É como você vai lidar com as agências multilaterais que trabalham com essas categorias. Agora, os sentidos que são emprestados são sentidos que estão em conflito. São sentidos que estão antagonizados o tempo todo. Então, você tem que estar alerta para isso também. Depois você pode detalhar isso. Eu não vou tomar todos, porque a gente demoraria demais. O outro conceito, que é um conceito muito básico, muito forte, que está na raiz, aliás, dessa ideia das culturas familiares, é a noção de tradição. O que é tradicional? Porque todo tempo você está usando, não, que isso aqui é tradicional, que aquilo é tradicional. Quer dizer, você está o tempo todo querendo mostrar que tem um conhecimento. Eu acho que a fala da representante dos alunos é um pouco marcada por isso. Quer dizer, esse conflito de saber é um conflito que ele repousa numa noção de tradição que marca a agricultura familiar, que se distingue das outras formas, inclusive na formação social brasileira, que é um problema que nós estamos vivendo hoje. A agricultura familiar não é comoditizável. Num tempo de comoditização da economia, tem algumas coisas que não são comoditizáveis. A agricultura familiar é uma delas. Porque para ser uma commodity tem que ser em larga escala, produção em massa, para reduzir o preço. Você não vai ter isso muito no tempo da agricultura familiar, que está trabalhando o tempo todo em outra escala. O Chernobyl já chamava a atenção para isso. Então nós vamos ter que estar muito atentos a como é que se dá essa diferença, que é uma diferença sutil. E aí isso chama a atenção dos vários circuitos do mercado que estão em jogo. Quer dizer, mostrando também que essa ideia de mercado tem que ser substantivada, né? E aí isso leva a uma outra discussão muito forte. E também que o Chernobyl chama a atenção, quer dizer, da economia substantivista versus formalistas. Aqueles que imaginam que toda e qualquer sociedade tem os mesmos conceitos básicos de juro, capital, né? E outras sociedades que não têm isso, que não têm esse tipo de conceito, que trabalham com outras formas. Então tem especificidades no funcionamento da economia que elas têm que ser muito atentas. E as agriculturas familiares, elas trazem isso. Uma unidade de trabalho familiar, ela pode fazer uso de outros conceitos econômicos que não sejam correspondentes, exatos, de juro e de lucro, por exemplo. E isso essa distinção também, ela revela uma capacidade. E ela está combinada com essa ideia de tradição. Porque a tradição não é algo do passado, simplesmente. Não é algo que ficou, né? A tradição, ela tem, nesse quadro que nós estamos discutindo, ela projeta para o futuro. As agriculturas familiares não são do passado. São um elemento do futuro. Nós enxergamos isso como uma possibilidade do futuro da sociedade. E não como um resquício
como uma sobrevivência daquilo que já foi, digamos assim, e que não vai ser mais. Não, não é isso. Quer dizer, uma noção de agriculturas familiares que não passam pelos princípios evolucionistas. Eu acho que esse é um dado fundamental para nós nos determos nele. Quer dizer, não está em jogo aqui, né, um evolucionismo, uma concepção, uma abordagem evolucionista para explicar a agricultura familiar, como se fosse um elemento do passado que vai se modernizando, não é isso? Vai incorporando tecnologia. Nós usamos isso todo o tempo. Tem um bias, tem uma abordagem, tem um approach evolucionista que ele dita a nossa maneira de ver. Pode ser até aqui. Tá? Muita gente procurou o mestrado ou doutorado em agriculturas familiares pensando nisso, na modernização dessa agricultura. Só que essa agricultura por si só, né, ela tem os seus elementos próprios de projeção para o futuro. Ela não é de um desenvolvimento igual. Eu acho que isso aqui é importante refletir. Ela não é de um desenvolvimento igual àquele da economia globalizada, por exemplo. Não é a mesma, você não pode usar a mesma abordagem para dar conta de fenômenos que são inteiramente distintos sociologicamente. Né? Então, eu acho que esse dado também, esse dado da tradição é um dado importante. Ligado a esse da tradição, tem duas outras situações, que não vou me deter, senão episodicamente. Uma é chamar a atenção para novas formas organizativas que estão presentes. Quer dizer, essa agricultura familiar ela começa a se organizar em novas bases. E outro ponto de vista que é importante, né? Não só que a agricultura familiar se organiza em novas bases, mas também, né, em que o próprio conceito de política ele sofre um deslocamento, que no primeiro momento ele está muito ligado às pautas sindicais, né, ou seja, a reivindicações, e num outro momento ele não vai estar tão ligado a reivindicações, ele vai estar ligado a elementos que são mais perenes, que não são as pautas reivindicatórias do momento, que são elementos mais permanentes, que eles estão quase todo o tempo marcando esse tipo. Isso precisa ser identificado, evidentemente, precisa ser substantivado. Então, eu acho que esse primeiro ponto aqui é um ponto em que os novos significados de política, os novos significados de fazer política e os novos significados também de economia, de maneira de produzir. Isso que essas formas organizativas elas comportam. Eu acho que quer dizer, não há uma separação entre economia e política. E não há uma separação, esse segundo ponto é mais complicado, não há uma separação entre economia e identidade. As lutas econômicas não se separam das lutas identitárias. Eu acho que esse aqui é o elemento mais complicado. Porque se trata de agriculturas familiares, no plural, os elementos identitários eles não podem ser ignorados. Como é que nós vamos dar nome a esse sujeito? Né? A agricultura familiar não é uma ação sem sujeito. Tem sempre um sujeito da ação. Quem é esse sujeito da ação? São seringueiros? Se for o caso do Acre, ou do Amazonas. São pecunieros, se for o caso aqui do Pará. São quebradeiros de Coco-Abaçu, se for o caso do Maranhão. Então, quer dizer, essa designação do sujeito ela é fundamental. A agricultura familiar não é uma ação sem sujeito. Ela tem sujeito. É um trabalhador rural, ou o próprio agricultor familiar é um sujeito da agricultura familiar. Então esse elemento identitário ele tem que ser trabalhado também, tem que ser decodificado. Se não se esclarece isso, tem-se uma omissão desse sujeito, aí é algo grave que tem que ser repensado. E talvez ele não seja tão redundante assim de ser pensado. Não, eu acho que esse também é outro dado. Agora, essa quebra dos significados, essa quebra dessa estabilidade semântica, ligada a esse triunfalismo dos agronegócios e as tensões que acompanham, elas apontam, segundo os historiadores, que quando acontece isso, é o prenúncio de grandes crises sociais. É como se nós estivéssemos vivendo o prenúncio de uma grande crise social. Uma crise social que, no caso brasileiro, ela não tem assim ainda, ela tem um profeta que anuncia a vinda do Salvador, não é isso?
para resolver tudo, mas o Salvador ainda não apareceu, não sei se vocês perceberam. O que se tem aí é um profeta, é aquele que fala que vem, é um anunciador, né? Mas a tragédia não está consumada porque a besta fera ainda não se mostrou. Se a gente fosse fazer uma interpretação até com inspiração bíblica. Então, quer dizer, esse procedimento é um procedimento também que tem que estar presente. Essas realidades são dinâmicas. Então, essa grande crise social, quem fala dela é um autor que Luc Boltanski. Ele é que chama a atenção, esse do Novo Espírito do Capitalismo. Não sei se vocês chegaram se vocês adotaram esse livro, mas é um livro importante de você chamar a atenção. Outro autor também que fala, que valeria a pena se pensar, é o Achille Mbembe, que é um africano, que ele chama a atenção, ele tem até, as pessoas dizem uma visão um pouco pessimista, que ele diz assim, são identidades em extinção. Ele não é evolucionista, ele está brigando com o evolucionismo, mas ele fala, são identidades que não estão mais. Agora, a realidade que ele está com referência é Síria, Sudão do Sul, onde há um massacre completo de povoados inteiros, povos inteiros, digamos assim, há um etnocídio. Né? Então, essas referências, elas são um pouco diferentes. Mas no caso do Brasil também, você tem situações de etnocídio, tem de feminicídio, tem de, quer dizer, aqui digamos assim, esse sufixo ele pode ser usado para N, não é isso? Para N situações. Mas o Mbembe, das realidades, dando sequência ao Fanon, que ele está estudando, ele está chamando a atenção por uma questão muito própria. Ele está dizendo assim, olha, essas identidades elas estão em discussão porque elas não, as condições delas se mantêm.